Graça e paz, amados e amadas, estamos em número 7 e aqui nós vamos falar sobre a dedicação do tabernáculo, as ofertas dos chefes das tribos. E nós vemos aqui que esse capítulo é um dos capítulos mais longos, faz parte de um dos capítulos mais longos do Antigo Testamento. Então vamos ver qual tão importante nós temos aqui de lições, de princípio para nós. Vejamos no versículo 1. No dia em que Moisés concluiu a armação do tabernáculo, a tenda sagrada, ele o ungiu e dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os seus utensílios. Igualmente ungiu e consagrou o altar e todos os seus objetos. Então aqui, pensa, foi o momento que eles terminaram toda a armação do tabernáculo, a tenda, com todos os seus utensílios, eles iriam consagrar ao Senhor. Tudo isso. Então, isso vai nos remeter lá para Êxodo 40. Se nós vermos Êxodo 40, está falando sobre Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. E fala lá também que o tabernáculo é levantado e a nuvem cobre o tabernáculo. Então, Êxodo 40, aqui em Êxodo 7, mostra o que? Uma continuidade de Êxodo 40. E em Êxodo 40, versículo 33, diz assim: levantou também o átrio ao redor do tabernáculo, que é toda aquela parte externa, né? E do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Assim Moisés acabou a obra. Então aqui terminou a obra. E o que aconteceu lá em Êxodo, depois dá uma lida do versículo 34 a 38, que a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E aí nós temos no finalzinho do capítulo 6 de Números, nós temos o quê? O Senhor falando para que dê a bênção aos filhos de Israel, falando para que dê a bênção à nação de Israel, e diz assim: assim abençoarei os filhos de Israel e dizei a eles: Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarda. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas e eu os abençoarei. Então veja só, tinha terminado a tenda, tinha sido ungido tudo ali. Aí em Êxodo 40 fala que a presença do Senhor tomou conta e houve aqui no final do capítulo 6 de Números a bênção sacerdotal. Olha que coisa gloriosa. E o que nós vemos então a partir do versículo 2? Olha só. Então, você vê, depois de tudo isso, olha o que aconteceu. Então, os líderes de Israel, os chefes das famílias que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram suas ofertas, suas dádivas. Um coração de gratidão foi tanto, um coração assim constrangido, que eles o quê? Ofereceram as suas dádivas. Versículo 3 vai falar quais foram as ofertas que eles fizeram. Então, o que eles trouxeram à presença de Yahvé? Trouxeram 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e ofereceram diante do tabernáculo. Então, olha só, eles ofereceram essas dádivas, nós vamos ver depois com mais detalhe. Então, o Senhor falou a Moisés e disse, preste atenção nesse versículo 5. Antes, o povo dos israelitas ofereceram a dádivas, e agora olha o que o Senhor vai falar sobre essas dádivas a Moisés. Diz assim o versículo 5: recebe-os deles e sejam destinados ao serviço da tenda do encontro. Tu os darás aos levitas
e cada um conforme a sua função. Olha que rico, nós vemos 3 grandes princípios aqui. Quando está recebendo a oferta, quem fala para receber a oferta? O Senhor. Então, o primeiro princípio é, quando nós vamos receber algo, o Senhor está nos autorizando a receber aquilo? E qual destino vai ser dado àquilo? Nós perguntamos ao Senhor qual o destino daquilo que nós estamos recebendo, o que faremos com aquilo? Então, olha, tu darás aos levitas. Então, o Senhor deu um destino, tu darás aos levitas. E conforme o quê? Conforme te apraz? Não, conforme a função de cada um deles. Eu, ao meditar nesses 3 princípios, eu ganhei muito. Porque assim, primeiro, a gente vê que sempre o Senhor que está dando ordenanças, está falando. Agora foi o povo que ofereceu, que trouxe uma oferta. E o Senhor diz para aceitar essa oferta. Agora, sabe que recentemente eu ouvi um testemunho de uma pessoa, ele é um empresário do Senhor, então, ele está fazendo tem várias startups, né? E ele recebeu ou melhor, ele recebe com frequência pessoas que vêm dar ofertas ou vêm dar até bens materiais para que continue fazendo algo que ele está fazendo. E ele, antes de receber, ele pergunta: Deus te falou? Para que você quer que você me dê isso? Aí a pessoa fala: não, veio no meu coração. Ele fala: então eu não vou receber, eu não vou querer isso. E recentemente ele está fazendo um trabalho que ele acredita que ele gastou muito numa parte desse trabalho e ele até ficou um pouco, questionou o Senhor sobre o gasto que teve. E o Senhor assim puxou um pouco a orelha dele. E nisso, uma pessoa veio também dar uma oferta para esse trabalho que ele estava fazendo. E ele perguntou para a pessoa antes: o Senhor te falou? Deus falou contigo? Por que você quer dar essa oferta? Ele falou: sim, o Senhor falou que quer que eu dê essa oferta para esse projeto, porque eu tenho o coração também de trazer o reino de Deus à terra. E o valor daquela oferta que ele recebeu foi o mesmo valor que ele gastou naquele projeto. Aí o Senhor disse para ele: você viu? Eu não preciso daquilo que você me dá. Eu preciso que você entenda o propósito das coisas que você está fazendo. E depois, ao ler esse versículo, eu ganhei muito, porque muitas vezes nós não questionamos quando nós recebemos algo, ou melhor, quando nos é oferecido algo, se nós devemos receber mesmo. Qual é a fonte da onde vem? E outra coisa, para que eu vou estar destinando aquilo que eu vou estar recebendo? Nós vemos aqui que o Senhor falou para ser destinado aos levitas e é conforme ao que eles faziam, conforme a função que eles tinham. Então, o que é? É dar aquilo para ser útil, para eles exercerem a função. Ao exercer assim, a gente vê os atos de misericórdias. Quando nós vamos exercer atos de misericórdia, nós temos que dar semente para o próximo plantar, para que ele possa colher e ter o pão. Porque veja só, quando a gente dá só pão, o pão logo acaba. É igual aquele ditado, né, brasileiro que diz: ensine a pescar. Então aqui eu toco muito, porque é dado segundo a função, segundo aquilo que ele vai estar produzindo para ter mais ou para ajudar naquilo que ele está fazendo. Que esses 3 princípios nós possamos retirar desse versículo. Primeiro, questionar o Senhor se nós devemos receber. Segundo, para qual destino nós vamos mandar aquilo. E terceiro, o quê? Como iremos distribuir conforme aquilo que estamos fazendo? E isso vem desde do nosso ganho financeiro, de uma oferta, da administração dos nossos bens e também os atos de misericórdia que praticamos. Veja o versículo 7. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois
aos Meraritas, também de acordo com o que demandava o trabalho deles. E depois aqui diz assim no 9: Entretanto, Moisés não concedeu aos descendentes de Coate nem carroças, nem bois, pois os objetos sagrados que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. Quais eram os objetos sagrados que eles carregavam? A arca da aliança, todos aqueles utensílios que estavam dentro do santo lugar e do santo dos santos. Lembra que esses utensílios tinham varais e eles eram carregados no ombro. Então, esses dos coatitas, eles não receberam carroças nem bois. Tanto os gersonitas quanto os meraritas, eles o quê? Eles eram encarregados de levar a parte mais pesada, aonde vinha os véus, as cortinas, as estacas. Então, essa parte era carregada em carroças. Mas a parte dos coatitas, que eram os utensílios sagrados, eles eram carregados no ombro. O que isso nos ensina? Aqui também nós vemos princípios. Tem coisas que nós podemos pedir ajuda, tem coisas que nós podemos delegar, tem coisas que outras pessoas podem carregar por nós, mas tem coisas que o Senhor deu especificamente para nós carregarmos. E uma das coisas que eu toco, que o Senhor nos delegou para nós carregarmos, são os nossos filhos. E hoje, muitas vezes, nós estamos numa geração onde é como se tivesse carroças carregando os filhos, como se fosse dar assim a responsabilidade para a escola, responsabilidade para uma babá, inclusive a babá eletrônica, que hoje é uma televisão, é um celular, é joguinhos no celular. Isso é o que? Tirar de cima dos ombros. E essas coisas são coisas que o Senhor nos deu como santas, porque é o crescer e multiplicar, é o treinar uma nova geração. Então, essas coisas não dá para delegar, e sim aqueles que optaram por ter filhos têm que carregar nos ombros. Eu peguei os filhos como algo muito fácil de explicar e também porque o Senhor é que constituiu a família. E dentro da família nós sabemos a responsabilidade que o Senhor coloca nos pais, porque está gerando uma nova geração. E desde lá do Jardim do Éden o Senhor deu essa ordem, né? Ou melhor, até essa bênção, né? De gerar e multiplicar e encher a terra. E isso são aqueles sagrados que nós carregamos nos ombros. Eu quero até dar um exemplo para vocês, que eu sei que podem falar, mas hoje a mulher trabalha isso, aquilo. Sim, nós sabemos disso. Agora, aqui eu também estou falando do tempo de qualidade. Quantas mulheres também muitas vezes estão em casa com os seus filhos, mas não têm tempo de qualidade. Deixa seus filhos muitas horas na frente de uma televisão, com o celular na mão. Sabe que no Vale do Silício, na Califórnia, é onde tem os maiores desenvolvimentos tecnológicos. E aquelas pessoas que fazem esse desenvolvimento tecnológico, de celulares de ponta, de toda essa tecnologia de internet, eles mesmos não permitem que seus filhos usem esses aparelhos até mais ou menos na faixa de 4 anos de idade. Hoje se sabe muito bem que uma criança em média até 4 anos de idade, ela é totalmente prejudicada o seu cérebro, a sua inteligência e a sua criatividade mediante os aparelhos eletrônicos. Essa geração de hoje, que nasceu com a era da informática, é a primeira geração que vai ter um intelecto menor do que os seus pais, no sentido que de cognição e até de prolongamento da vida. Esse estudo já está sendo feito, porque o que está exigindo do cérebro pelo meio de um aparelho eletrônico está acima da capacidade do desenvolvimento da criança e está acelerando vários processos inadequados, aonde nós vamos ter uma geração que vai ter muitos problemas emocionais quanto à ansiedade, a lidar com frustração, a não saber esperar, a não tudo querer de imediato. Então vamos repensar isso, aquilo que o Senhor nos deu para outros poderem nos ajudar
e aquilo que o Senhor nos deu para carregar no ombro. Pense na sua vida, o que você pode delegar e o que você realmente tem que colocar nos ombros. Assim como Moisés consultou o Senhor, se podia receber, o que era destinado e como ia distribuir, vamos à presença do Senhor e tudo que chega a nós, e tudo que nós assumimos de responsabilidade, vamos ver como o Senhor nos dirige quanto a isso. Eu sei que eu fugi um pouco do texto, mas eu fui atrás do princípio, aonde o Senhor também tem muitas coisas a falar mediante a palavra dele, quando a gente cava o quê? Princípios na sua palavra. A partir do versículo 10, nós vamos ver agora as ofertas sendo trazidas, né? E diz aqui, os príncipes fizeram então uma oferta para a dedicação do altar no dia da Assunção. Lembra que a gente falou agora de Êxodo 40? E trouxeram as suas ofertas perante o Senhor. E Yahvé disse a Moisés, cada dia um dos príncipes trará a sua oferta para a inauguração do altar do meu serviço. Então, o que nós tínhamos aqui? 12 tribos. Então, foi trazido que no primeiro dia apresentou quem? A tribo de Judá. E aqui nós vamos ver a oferta. Nós vamos ler só de Judá, porque todas as outras vão ser a mesma coisa. Porque nós vamos ver aqui que depois nós vamos ter quantas ofertas aqui trazidas? Nós vamos ver 12, que equivale às 12 tribos de Israel. No primeiro dia, de quem foi a oferta? Da tribo de Judá. Lembra? A tribo de Judá era a primeira que se levantava a partir do momento que eles iam começar a andar ali no deserto. E da tribo de Judá que veio o nosso Senhor Jesus, né? E aqui no versículo 13 vai começar a falar o que era essa oferta. Era uma bandeja de prata de 1 quilo de 500 e 600 gramas, uma bacia de prata para aspersão. E aqui vai estar detalhando item por item, de acordo com o peso do santuário, e vai falando todas as coisas. E depois vai falar no segundo dia, era Natanael, da tribo, o líder de Isacar, e assim vai determinar todas as outras 12 tribos, o que elas estariam trazendo. Olha que interessante que nós vemos aqui. Nós vimos que no capítulo 6 teve a bênção sacerdotal, né? E depois o povo começou a ofertar ao Senhor, e a oferta era composta de prata, de ouro, e isso era o que? A base do viver, né? Ou melhor, a prata e o ouro, ela condiz o que? Com a natureza de Deus. São as coisas que para o homem é tido como o máximo. Por quê? Porque representa isso a glória de Deus. E nós vemos também o quê? Que Jesus hoje é a nossa bênção. Então, Jesus hoje, ele foi dado a nós como toda essa bênção. Aqui nós vemos o povo oferecendo e Deus ofereceu o máximo para nós, que foi Jesus Cristo. A natureza da oferta condiz com a natureza de Deus. E é o que o homem muitas vezes busca, né? Até materialmente falando, como ostentação aqui no mundo. Mas a verdadeira oferta dessas coisas está na natureza de Deus. Deus tem essa natureza. Qual é o maior ouro que tem hoje em nós? O maior ouro é o próprio Senhor Jesus, que é a natureza de Deus em nós. As ofertas foram dadas voluntariamente, né? E Jesus se deu voluntariamente por nós, para que nós hoje nos demos a Ele também como oferta. E qual é a nossa maior oferta? É a nossa vida, inclui a nossa atenção, o nosso tempo, colocar Ele em primeiro lugar. O que é isso? É ter intimidade com o Senhor, é ter sede e fome da sua palavra, é cavar na sua palavra, é ruminar. Isso é a maior oferta que hoje nós podemos dar ao Senhor, porque Ele se deu a nós primeiro. Veja só, aqui o Senhor tinha dado o tabernáculo, a unção, Ele desceu com a presença dEle, depois o povo voluntariamente se deu por meio de oferta. E hoje nós o quê? Nos damos por meio de oferta, que é ofertar a nós mesmos ao Senhor.
Quando nós damos o nosso coração ao Senhor, o que nós temos, as coisas materiais, elas estão juntas, porque nós temos plena clareza que nada é nosso aqui na terra, nós somos apenas mordomos, nós somos apenas administradores do Senhor. Saiba, Deus não está interessado na sua oferta material, Deus está interessado em seu coração. Ele quer um singelo coração que se achegue a Ele, e depois tudo vai junto. Hoje as pessoas buscam o Senhor para terem presentes, como se o Senhor fosse Papai Noel. Não, o Senhor, Ele quer ter intimidade conosco, Ele quer habitar em nós, Ele quer realmente ter uma relação, um relacionamento conosco. Desde o Jardim do Éden, o Senhor amava a presença do homem, e o homem preferiu comer da árvore da independência para não ter a presença de Deus. E hoje nós o que? Estamos aqui, ouvindo esse áudio, que buscando a presença do Senhor, tendo esse singelo coração, voltando ao início, e depois tudo que é nosso acompanha, acaba sendo a nossa oferta. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.